Você já pensou em como é produzido o medicamento? Sabe como é e como funciona o método científico? Em tempos de pandemia, o mundo corre contra o tempo para conseguir produzir remédios e vacinas. Mas como é que de fato isso acontece? No programa de hoje, conversamos com a professora e pesquisadora Ana Paula Hirmann, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Ela nos explica quais são os procedimentos utilizados pelos pesquisadores para comprovar a segurança e eficiência desses produtos. Eu me interessei pela área da farmacologia pela curiosidade de saber como que os fármacos atuam no organismo, como que eles interagem com as nossas biomoléculas, como que eles modificam a fisiologia das nossas células para produzir determinado efeito terapêutico. Qual que é o princípio ativo de um medicamento, né? Quais são da mesma classe, produzem efeitos parecidos no tratamento de determinada condição e qual que é todo o mecanismo por trás disso. E também quais são os possíveis efeitos adversos que podem surgir a partir do uso de fármacos e medicamentos. E esse tipo de questão sempre me despertou curiosidade e também acaba surgindo no dia a dia de muitas pessoas. Afinal, todos nós fazemos uso de medicamentos, seja de vez em quando ou até mesmo, cronicamente. E no momento atual que a gente está vivendo, de uma pandemia que é causada por um vírus que até então era desconhecido, questões importantes relacionadas à farmacologia acabam surgindo e também acabam sendo discutidas em diversos espaços. Afinal, está todo mundo ansioso e na expectativa de que seja descoberto um tratamento eficaz para a Covid-19 que possa evitar as mortes e trazer uma certa normalidade de volta para as nossas vidas. Mas, infelizmente, o caminho de desenvolvimento de um fármaco é um processo longo e muito lento que segue uma série de passos que tem uma ordem lógica. Então, em geral, a gente começa com experimentos in vitro, por exemplo, em culturas de células, depois a gente passa para os experimentos com animais e aí então a gente tem uma série de fases de ensaios clínicos em humanos e tudo isso é para garantir a segurança e a eficácia de um fármaco antes que ele seja lançado no mercado e utilizado pela população. E mesmo no meio de uma pandemia que a gente tem pressa, a gente não pode pular etapas. A gente consegue acelerar esse processo de uma certa forma, mas tem certas etapas que a gente não pode pular. E testar um fármaco que já foi aprovado para outra condição pode sim ser um atalho, porque um fármaco já aprovado, já no mercado, já passou por uma série desses testes mais iniciais. Mas a gente não pode abrir mão de testar esse fármaco na condição que se deseja tratar no momento e comparar por meio de um ensaio clínico randomizado o grupo que recebe o tratamento e aquele que recebe um placebo, um medicamento inerte que não tem nenhum efeito. Porque a gente não pode depender de relatos de caso para tomar decisões no caso da Covid-19, porque a maioria das pessoas vai se recuperar espontaneamente. Então a gente não tem como garantir que a recuperação é devida àquele tratamento. Então a gente precisa dos ensaios clínicos randomizados, a gente não pode pular todas as etapas. E além disso, na ciência, o consenso se desenvolve de uma maneira lenta. Então, apesar do que muitas pessoas podem imaginar de descobertas científicas, em geral não é um cientista maluco que acaba descobrindo algo completamente contra-intuitivo. Em geral é um processo coletivo e lento, incremental, que vai adicionando informações a tudo aquilo que a gente já descobriu anteriormente. Apesar disso, tem gente, a gente está presenciando o surgimento de várias controvérsias ultimamente, como por exemplo a cloroquina e a ivermectina, só que esses são exemplos bastante óbvios, não são exatamente uma controvérsia científica verdadeira, porque sem fazer qualquer experimento a gente já pode imaginar que a chance de um medicamento para malária ou piolho ser eficaz no combate ao coronavírus é muito baixa. Isso com base em tudo aquilo que a gente já sabe sobre a história de doenças virais, por exemplo. E além disso, a gente sabe que a maioria das substâncias que funciona in vitro não tem eficácia em humanos por diversas razões, inclusive porque muitas vezes a dose que é necessária para atingir esse efeito anti-infeccioso é inviável de ser administrada em seres humanos. Porém, a gente está vivendo nesse momento de pandemia um momento de excepcionalidade. E o nosso cérebro ele é adaptado para encarar o imprevisível como se fosse uma ameaça. E o circuito do cérebro que responde a ameaças não é um circuito da racionalidade, do pensamento lógico. O circuito ativado nessa situação é um sistema de alarme, de medo, que gera uma resposta muito mais rápida, que na nossa história evolutiva favoreceu a sobrevivência da nossa espécie,
Mas é o contrário de uma decisão racional que leva muito mais tempo e que também é algo mais recente em termos evolutivos, em termos históricos. E isso explica, pelo menos em parte, o que a gente está observando agora, mas nada disso é novidade, está cheio de cloroquinas por aí, levadas em conta, infelizmente, em muitas decisões, tanto terapêuticas quanto políticas. E discutir isso é importante para que a gente se dê conta, né, do papel que a emoção acaba tendo em diversas decisões e também para reduzir um pouco essa polarização que a gente está observando nesse momento. Por outro lado, a pandemia pode talvez contribuir para que a ciência saia fortalecida, em alguns aspectos pelo menos, só que a mudança cultural que é realmente necessária é um processo que também é lento. E, por um lado, a gente pode ver que aumenta o interesse da sociedade por descobertas científicas, pode ter aumentado, inclusive, o reconhecimento da importância de se investir na ciência, na formação de cientistas, na infraestrutura, e não só em momentos de pandemia, porque daí também não adianta. Por um lado, também, muitas instituições e cientistas passaram a trabalhar de maneira muito mais colaborativa, então talvez a pandemia tenha fomentado colaborações e compartilhamento de dados. Também tem um lado positivo que muitas revistas e jornais, tanto científicos quanto da mídia geral, acabaram optando por manter aberto o acesso a conteúdo relacionado à Covid, que de outra forma estaria, né, restrito aos assinantes. E isso é ótimo, isso é muito bom, só que e as outras doenças? E os outros problemas? Não são importantes também? Então é importante a gente se dar conta disso e fazer com que essas práticas positivas que se estabeleceram durante a pandemia acabem também sendo ampliadas depois, né? E o acesso à informação científica, em geral, ele é bastante restrito. E, por outro lado, a desinformação, as fake news, elas chegam direto na tela do WhatsApp, sem muito esforço, né? Então, a gente também tem que se conscientizar disso e melhorar a comunicação científica e pensar em maneiras de avançar nesse aspecto. E a transparência e as boas práticas científicas, de forma geral, elas precisam ser recompensadas porque os incentivos vigentes no momento, eles acabam selecionando ciência ruim, práticas científicas questionáveis e até mesmo má conduta científica. Então é preciso recompensar aquilo que realmente importa, aquilo que é necessário para a gente produzir ciência de qualidade. Mas só o fato da pandemia estar aumentando a comunicação e a discussão em torno dessas questões já é um passo importante e já é um avanço. Apesar dessas falhas todas, a ciência, né, ao longo da história, ela já rendeu grandes descobertas e avanços importantes para a humanidade. Então, ainda são necessários alguns ajustes, mas certamente a gente ainda pode melhorar bastante e espero que a pandemia acelere, né, um pouco esse processo todo e que possa, né, no final das contas, a ciência continuar beneficiando pessoas e mais pessoas de uma maneira mais inclusiva e aberta.